programa de hoje é história pura. Nós vamos entrevistar hoje um veterano fuzileiro naval que serviu ao exército francês livre durante a Segunda Guerra Mundial. O nome dele é André Akiva Levy, ou Akiba, não importa. André Akiba Levy. E nós temos aqui a honra de apresentar esse judeu francês, nascido na Argélia, com família vinda do Marrocos, hoje com muitas condecorações, inclusive 2 condecorações que ele ganhou aqui no Brasil, e ele só tem 91 anos de idade, continua produtivo, trabalhando, e para nós vai ser uma alegria enorme conversar com ele. Tudo bem com você, meu querido André Akiva Levy? Tudo bem. Como é que você se sente no Brasil, meu amigo? Muito bem, normalmente bem. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos dando início, então, ao primeiro bloco de Menorá na TV com o veterano fuzileiro naval do Exército Francês Livre, André Akiva Levy, hoje com 91 aninhos de idade, tendo chegado ao Brasil com 22 anos. Ô André Akiva Levy, você vivia numa cidade que é a 4ª cidade da Argélia na sua época, com 60 mil habitantes. Você sabe quantos judeus havia na tua cidade? Eu calculo talvez de judeu, talvez 7, 8 mil. Na cidade. Como era a vida judaica na tua cidade? Normal, uma cidade pequena, mas tinha 4 sinagogas, não é? E bem frequentada, era normal. Até os anos 40, pelo menos, era uma vida completamente normal. Quando você diz até os anos 40, pelo menos, é a partir do momento em que aconteceu a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra, no início dos anos, no meio dos anos 50, início dos anos 60, houve a tônica da separação da Argélia em relação à França. Eu falo normal, porque a partir dos anos 40 foi o momento que estourou a Segunda Guerra Mundial. Aí, naturalmente, que houve mais restrições. A população sempre a mesma, mas com restrição. Para toda a população? Era um esforço de guerra? Exatamente. A Argélia não existia ainda quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial. O que existia era uma região que era uma possessão francesa. Exatamente, não é? E naturalmente que até os anos 43, quando foi tomada pelos americanos, a vida era mais ou menos mais devagar. Dos anos 40 até os 43 havia menos negócio, menos gente na rua, menos confraternizações, não é? Havia mais uma certa separação. Era clima de guerra, não é? Como é que viviam os judeus, os árabes e os cristãos na tua região? Na época, muito bem. Havia um entendimento muito grande. Havia comércio de árabe, havia comércio de judeu, havia comércio de católico, e todos eles funcionavam normalmente. Eu me lembro, quando era garoto, eu ia muito lá em lugar de comércio judeu para comer doces, que doces árabes era espetacular, não é? E os árabes também vinham muito. Você está falando da Medina? Você fala da Medina, o mercado? A Medina é lá em Casablanca. Sim, mas não tem uma Medina em cada cidade árabe? Não, lá il y avait le village nègre e la ville. Mas também, como havia também um lugar onde só tinha espanhóis, porque o fluxo de espanhol era muito grande em função da Revolução Espanhola. Então se criou o ambiente, se criou a comunidade espanhola. Muita gente fugiu da Espanha. Muita gente. Na época da Revolução Espanhola, fugindo do Franco, inclusive. Exatamente, fugindo do Franco e indo na Argélia. Não foi só Sidi Bel Abbès que tomou conta desses refugiados. Todas as cidades foram invadidas por muitos espanhóis.
Você precisa me contar como é que você resolveu se alistar na Marinha Francesa Livre. Não foi difícil. Não foi difícil. Era só ir num departamento e você se alistar. O que você precisava, era inegável, é a autorização da família. Da família. Você era menor, você tinha 17 anos. 17 anos. Mas a minha mãe é uma mãe que ficou 2 vezes viúva de sequência de guerra, não é? Você vai na Argélia, em qualquer casa que você entra, você vê a fotografia do militar morto da Primeira Guerra Mundial. Morreu muita gente. Morreu muita gente. A França perdeu 1000 homens por dia. Cada dia morria 1000 pessoas na França, nessa Primeira Guerra. E os africanos estavam sempre na primeira linha. Claro. Naturalmente. A colônia sempre, além de ser roubada, ainda era assassinada pelos colonizadores. Exatamente. Então todas as pessoas que eu conheci em Argélia... Tinha alguém morto na família? Todas elas. E as pessoas eram tudo ex-combatentes. Eu com 13, 14 anos, aqueles de 30, 40, 45 anos, era tudo ex-combatente. E todos intoxicados por os gases. Todos morreram com convulsão pulmonar. Oriundo de intoxicação com gás? Dos gases. E da onde vinham esses gases? Os alemães, o gás saline, mataram muita gente lá na primeira linha com gás. A trancheira era 25 metros uma da outra. Na Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheira. Por que você escolheu a Marinha? Bom, porque havia 2 coisas. Eu escolhi a Marinha ou a Legião Estrangeira. Ia para o deserto, no calor do deserto, andar na areia? Pois é. Então, com aquele chapéu contra o sol. Eu gostava da Marinha. Eu gostava. Desde criança eu já tinha roupa de marinheiro e tudo. Gostava muito da Marinha. Então eu escolhi a Marinha. Como é que é viver um ataque aéreo a um barco onde a gente está dentro? É metralhadora. Sim. Ele vem rasante. Você só tem alguns segundos. Para se jogar no chão ou se esconder? Não, para se defender. Para se defender. Na Marinha é para se defender, não é? No navio grande, foi um ataque uma vez, os aviões não tiveram sorte, porque são muitas metralhadoras. Eles conseguiram derrubar os aviões? A gente via eles cair na água. Existe euforia no meio dos soldados, dos fuzileiros, no caso, quando se ganha uma batalha? Como é que funciona? Ou as pessoas ficam tristes porque sabem que mataram gente do outro lado? Não há euforia nenhuma, não. Você viu algum companheiro teu caído? Não, nenhum. Nenhum. Você teve sorte. Morreu 500 mil franceses, soldados franceses, durante a guerra. Foi 550 mil. Não foi uma nem 2 vidas, não é? Infelizmente, não é? Foi 800 mil ingleses e americanos na Europa. 800 mil. Foi 15 milhões de alemães. 23 de russos. 6 milhões de judeus. 6 milhões, bom, judeus e ciganos, muita gente que é o governo, muitos condenados, não é? Que mandava no campo de concentração. Eu não acredito que seja só judeu, não. Morreram muitos outros também. Mas de judeus, morreram 6 milhões. Foi a maioria. Teve mais gente que morreu também. Foi a maioria. Aqui, quando a guerra terminou, você sentiu alguma coisa diferente? Ou para você foi tanto faz? Não, assim ou assado, dava no mesmo? A única diferença é que não havia trabalho. Eu, quando fui demobilizado, obrigatoriamente, eu queria ficar na França. Mas eu tive que ir na África. Fui obrigado. Aí na minha cidade... Você saiu da Europa, voltou para a África? Voltei para a África. Foi obrigado. E qual era o motivo? Não, nenhum motivo. É a responsabilidade do governo francês, não é? Sim. Como é que você encontrou tua família? Estava bem. Estava bem, porque minha mãe tinha um pequeno comércio, não é? Comércio, e ela conseguiu... passar esse tempo?
Não, ela conseguiu até um bom dinheiro vendendo as tropas americanas, não é? E o que ela vendia? Ela aumentou um pouco o comércio O dela. que ela vendia? Qual era o negócio dela? Era mais balas, não é? Bala? Balas, chocolate, balas, não é? Bala que não mata, que só engorda. Ela vendia muito disso. E ela fabricava chocolate. Em casa? Ela fazia as balas em casa. Quantos irmãos vocês eram? Era eu, meu irmão e minha irmã. 3. 3, não é? Mas o povo lá tinha muitos filhos, em geral. Em geral. Os judeus é que tinham menos filhos. Não. Eu tinha meus amigos que tinham 5, 6 judeus. 6 filhos. A minha mãe foi 2 casamentos, não é? Foi 2 do primeiro casamento e uma menina do segundo casamento. Você me contou uma história da escola pública que você estudava. Certo. O que aconteceu lá, quando começou a guerra? Em 1941, o diretor da escola chamou a minha mãe, não é? E falou para tirar seus filhos da escola. Ela não entendeu. Não entendeu muito bem, mas a gente saiu da escola. A gente saiu, não é? A minha irmã, a mais jovem, não é? Que tem 9 anos a menos do que eu, minha mãe conseguiu que ela ficasse na escola. Porque a gente era pupilo da nação. Os nossos padrinhos eram a nação. Órfão de guerra, porque consequências foi a guerra, não é? Então ela conseguiu que a minha irmã continuasse na escola, não é? Mas com a mudança de nome. Quer dizer, estava na cara que era o motivo do judaísmo da família. Exatamente. Quantas gerações você teve na Argélia antes de você? Tua mãe, teu avô, teu bisavô? Meu bisavô. Eu tenho foto da minha bisavô. O teu tataravô chegou de Marrocos? Não sei quem. Argélia? Não sei quem. Não sabe quem? Não sei quem. Mas você, até o teu bisavô, você lembra das pessoas? Minha bisavó. Tua bisavó? Minha bisavó. Ele não é? Eu não sei se ela foi quem entrou lá, não é? Eu sei que tem... Eu tenho o álbum de família. Eu tenho exatamente tudo o que aconteceu da data onde se tinha fotografia, pelo menos. Você chegava a se comover quando você via, por exemplo, uma cidade pequena onde você nasceu, a sua cidade, quando você comparou essa cidade, por exemplo, com as grandes cidades europeias? O que você sentia? Nada? Não, porque eu ia muito, a 80 quilômetros, que é a cidade de Oran. É uma cidade, na época, de 250 mil habitantes. Hoje, pode se considerar, na época, uma cidade grande. Sim, mas não é Paris, por exemplo. Não. Mas não é grandes capitais europeias? Não. Onde é que você esteve na guerra? Em que capitais você andou? Marselha, uma grande cidade. Tem uma cá no sul da França. Casablanca. Casablanca, no Marrocos. O Brest, no norte da França. Sim, mas não eram cidades enormes? Não. Não tão diferentes da tua? Não, a Lyon, eu conheço. Lyon, eu estive a trabalho. Eu tentei trabalhar em Lyon. Muito bem, acabou a guerra. E aí? E aí eu saí de lá e fui para o Marrocos, em Casablanca. Passou um tempo? Eu passei 2 anos. E aí? Fui trabalhando e estudando. Eu trabalhei lá. Bom, você tinha o quê? 21 anos? Não, eu fui lá logo depois da guerra. 19 anos? 19 anos. Então eu trabalhava e estudava. Eu fiz a Politécnica. E eu não estava preparado. Se tivesse feito um concurso para entrar nesse curso, não teria entrado. Eles aceitavam os alunos? Não, sem concurso? Tinha que ter um concurso. Mas por que você não fez? Certamente porque eu era demobilizado naquela época. Foi um privilégio. Um privilégio para quem saiu do exército. Exatamente. Para quem foi à guerra. Exatamente. Estava com 19 anos. Quando eu saí do exército, eu não tinha ainda 19 anos. Entendeu? Eu fiz 5 anos de fevereiro e saí em janeiro. Passou 2 anos no Marrocos e depois? Depois, então, a família estava preparando para vir para o Brasil. Já estava se preparando para vir? Já estava bem preparado, demorou muito. Tinha alguém aqui? Tinha. Um familiar aqui? Um parente. Sim. Que aconselhava a gente a vir, vem. A minha mãe
Era mais duas irmãs. Uma casou, a minha mãe casou naturalmente. Meus dois avós têm o nome de Isaac Levy. Os dois, dos dois lados? Meu pai e minha pai mãe. E mãe. O avô é Isaac Levy. A mãe e o pai eram primos, não? Não. Eram famílias diferentes com o mesmo sobrenome? Exatamente. E uma tia se casou com um russo, Mikhailovich. Ele estava na Legião Estrangeira, oficial. E ele levou a família, minha tia e os 2 irmãos, meus 2 filhos, para a Rússia, para em Odessa, na Rússia. E minha mãe tinha uma irmã no Rio de Janeiro. Uma irmã, não é? Aí, quando minha tia não se deu bem na Rússia, ela saiu com os 2 meninos, ela não aguentou o clima e voltou para a França, voltou para a Argélia. Foi quando estourou a guerra. Aí o marido não pôde sair. Nunca mais ela viu o marido. O que era comum nas famílias que tinham perdido uma porção de gente na guerra, era comum as famílias se mutilarem, né? Mas não teve uma notícia dele. Metade sumia. Estava falando que havia, estou preparando para ir lá, tá, estourou a guerra, pronto, não se ouviu falar mais. Desapareceu. Então, é isso aí. Então a tia que eu tinha aqui no Rio de Janeiro começou a mandar carta. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vai ter uma terceira guerra mundial, vai ter um problema aí, vem para cá. Minha mãe, com o trabalho que ela teve, ela conseguiu uns recursos, preparou o necessário. Trouxe a família toda. Trouxe a outra irmã, os 2 primos, eu e meu... Éramos 7 pessoas. É isso aí, nós estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com André Akiva Levy, ou André Akiba Levy. Ele é um voluntário fuzileiro veterano da Segunda Guerra Mundial. Ele serviu no Exército Francês Livre e está aqui contando essa história interessantíssima de vida com 91 anos de idade e uma memória de criança. Já voltamos. Estamos de volta com Menorá na TV e dando início ao segundo bloco do nosso programa de hoje com o nosso queridíssimo fuzileiro voluntário na Marinha Francesa Livre durante a Segunda Guerra Mundial. Você se lembra de um fato que você nunca mais vai se esquecer, ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, quando você estava embarcado no navio em que você deu sequência à tua participação na guerra? Bom, no navio grande, naturalmente, a gente não participa muito dos combates. São navios de canhão de 380 milímetros. Tinha mais ou menos 100 metralhadoras. No mínimo 100. Sem contar os canhões de 90 milímetros. E quantas pessoas embarcadas eram? Quantos fuzileiros? Devia de ter mais ou menos 1.200 soldados. Havia 3 turmas, não é? Havia necessidade. Porque havia muitos postos a ser olhado e tal. Não. Bom, você tem que me contar o que você lembra que você nunca mais esqueceu. Uma das coisas mais difíceis que eu vi, que eu me lembro, no navio pequeno a gente teve contato com submarino, você solta a granada submarina, não é? Não era minha responsabilidade também, e você não vê o resultado. Muitas vezes você vê mancha de querosene que você julga que o submarino ficou lá embaixo, ele não tem condição de subir novamente. Mas os momentos que a gente viu foi no fim da guerra, em abril. Abril de 45. Abril de 45. Maio terminou a guerra, não é? Mas em abril, nós recebemos a notícia que a guerra tinha terminado. Terminou a guerra. Um mês antes. Festejamos, tudo. Não era verdade? Mas não é que não era verdade, é que... Acabou em alguns lugares e não acabou em outros. Não é isso. Nós recebemos ordem nós, naturalmente o comando, recebeu ordem de apanhar, de escoltar alguns submarinos alemães que estavam se rendendo e a gente ia levar eles um ponto de segurança. E até troca de comando também.
Mas era difícil. A gente não conseguia se aproximar e havia perigo. Perigo? Muito perigo. Porque a gente ia lá como se não tivesse nada. Mas a reação foi grande. Eles reagiram? Então, a gente não chegamos a ter uns 2 ou 3 submarinos que levamos no lugar em ponto. Mas tem um que foi obrigado até de atirar. Então nós ficamos, depois então, 8 de maio, então nós ficamos sabendo o seguinte, que os aliados, para poder discutir os termos da rendição, do armistício, é a rendição. O comando alemão tinha que retirar todos os submarinos do mar. Primeiro, se não retirar, não há acordo. Então, o almirante deu ordem de se render. Mas eles ouviam combate, ouviam que bomba na Alemanha, gente morrendo. Então, ficaram... Sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. E esse foi o momento mais difícil para nós. E como é que vocês resolveram isso? Foi um pouco na força, um pouquinho Um pouco na força, um pouco no jeito. Entendeu? Foi a época mais porque você estava vendo o inimigo na tua frente. E conversando com ele, né, no final das contas, de alguma maneira, tendo algum tipo de... Dando ordem no alto-falante, certamente em alemão. Dando ordem, o comando dando ordem. O comando dando ordem. A gente está lá esperando que aconteça alguma coisa. Não é? Essa foi a única lembrança que eu tenho, inesquecível. É um momento de tensão. Exatamente. Mais do que quando houve bombardeio. Quando houve bombardeio, você tem bombardeio, acabou, jogou tuas granadas, atirou teus aviões, os aviões caíram, pronto, vai embora. Mas esse aí ficou. É uma situação que não dá para saber o que vai acontecer daqui a pouco. Exatamente. Qual é a tua ideia da época sobre a figura do Hitler? Você tinha algum pensamento sobre esse camarada? Não. Você nem tinha ouvido falar dele? Não, ouvi falar. Já tinha ouvido falar? Ouvi falar, mas um líder qualquer, igual o Stalin. Um líder qualquer, não tinha nada de especial. Nada de especial. Nem para condenar, nem para elogiar. Não é? Naquele tempo, pelo menos, eu, não sei os mais velhos, não é? Eu era jovem na época para poder ter uma noção desses líderes, não é? Qual é a diferença da vida no Brasil para a vida na tua cidade onde você nasceu? O cotidiano é o mesmo praticamente, não é? Quando você... Acordar, tomar café, se vestir, trabalhar, voltar para ver televisão e dormir. Na época não tinha televisão. O que vocês faziam? Ouviam rádio? Bom, eu quando eu nasci, até os 8 anos, eu tinha luz elétrica em casa. Luz elétrica? Sem luz elétrica? Sem luz elétrica, sem energia elétrica na rua. Entendeu? Ela só chegou lá quando eu tinha 11 anos, 10, 11 anos, uma coisa assim. Aí minha mãe comprou um pequeno rádio. Dormiam cedo? Dormiam cedo? Porque não tinha luz? Não, porque a gente lá no verão, por exemplo, o pessoal fica muito na rua. Fica na rua. Botam as cadeiras na porta da casa. Exatamente, fica todo mundo na rua lá, conversando, tá? Porque no verão não tem jeito. Agora no inverno, mesmo lá onde eu nasci, cai neve. É na África do Norte, mas lá cai neve. Não cai muita neve, mas cai. No final das contas, viver na tua pequena cidade, na Argélia, tem alguma diferença para viver no Brasil? Tem. A grande diferença é no movimento, não é? Nas compras, no movimento, no andar. Aqui, numa cidade grande, é tudo um pouco mais difícil, não é? Na cidade pequena é tudo mais fácil. Eu me lembro que minha mãe disse, vai lá comprar um quilo de açúcar, que era servido em saco. Depois eu pago.
Depois, não estava, não. Depois ela pagava. A vida é cidade pequena, não é? Aqui você não pagou, não compra. Não pagou, não leva. E se o cara faz a crédito, você não paga também. É isso aí. Não é? Como é que foi tua vida no Brasil? Você chegou aqui com 21 anos de idade, 22 anos. E aí? A única diferença que eu achei, eu comentava com todo mundo, dizia, tia, não tem mulher aqui no Brasil. As meninas não saíam de casa. E aí você comentava com teus amigos que não tinha mulher, e aí o que eles te responderam? Não. Tinha ou não tinha? Os pais não deixam ela sair. Os pais são muito rigorosos com as meninas. E como é que você arrumou uma namorada aqui para casar? Eu frequentava muito bailes. Eu ia muito no baile da Urca também, no Clube do Flamengo, na General Severiano, Botafogo. Entendeu? Eu frequentava muitos clubes, então não foi difícil, não. As condecorações que você tem, 2 delas você recebeu aqui no Brasil. 2. E as outras todas na guerra. É. A França te condecorou pela bravura e pela tua participação na Segunda Guerra Mundial. Qual é a tua relação com os pracinhas brasileiros? Eu estou na sociedade dos ex-combatentes. Eu participo de todos os eventos. Todos os eventos militares, eu participo. Eu vou no Clube Naval, para almoçar muitas vezes no último sexta-feira, ou no primeiro sexta-feira. Primeira terça-feira do mês. Tem uma confraternização de ex-combatentes. Dos ex-combatentes, exatamente. Cada dia menos, né? É? Cada dia menos ex-combatentes. Natural. Não só a menos, como também o Brasil não preserva a memória. Há problema no Brasil de preservação da memória. A história no Brasil é desconsiderada. É completamente desconsiderada. Não se faz nada. Não tem um bom museu, não tem nada positivo. Se você vai no 11 de novembro, no consulado francês, que tem uma recepção, homenagem da Primeira Guerra Mundial, a gente lembra os mortos da Primeira Guerra Mundial e participa, nos jovens das escolas também vão lá para cantar a Marseillaise, cantar o hino nacional. Você está falando da França? No Brasil. No Brasil. Os jovens vão no consulado. Sim. Vão colégio, preparados, né? Com o Jet Molière, não, com a gente. Sim, mas eu digo, eles vão preparados para cantar. Vão preparados, estão preparados para cantar o hino nacional e francês, não é? Tomar um refresco, um salgadinho e depois vão embora. Os jovens participam, na França os jovens participam. Se a gente vê as revistas francesas que falam sobre a Segunda Guerra Mundial e mesmo na Primeira, há eventos nas escolas, há eventos em todos esses lugares para poder aqui ninguém lembra de coisa nenhuma. Aqui não existe. Aqui tem um evento só no Parque do Flamengo, no Aterro do Flamengo. Ali no Memorial do Soldado Desconhecido. Para poder homenagear os mortos. Sim. 465 mortos brasileiros em combate. Não é? É só isso. Não há mais nada. Houve também... E como memória é só isso. Ou então, na Praça Mauá, a Marinha faz um memorial da Primeira Guerra Mundial, que a Marinha participou. O Exército Brasileiro não participou, mas a Marinha participou. Não é? Então, tem um evento. Tem um toque, uma coisa assim, levantamento da bandeira, o canto do hino nacional, não é? E nada, o evento da participação da Marinha na Primeira Guerra Mundial. Mas é só isso que eu saiba. Muito bem, você chegou no Brasil. 49. O que aconteceu contigo? Bom, os primeiros dias foi monótono, não é? Não falava português, não tinha condição de pedir emprego, não havia como, não é? E tinha necessidade de trabalhar. Com 22 anos eu trabalhei na França, que chegar aqui no Brasil não vou trabalhar.
Espera um pouquinho que nós vamos encerrar o segundo bloco de Menorá na TV e já a gente começa o terceiro bloco com você contando a tua história aqui no Brasil. Estamos encerrando então o segundo bloco de Menorá na TV com o nosso queridíssimo André Akiba Lévy, ele que é um ex-combatente, fuzileiro voluntário no Exército Francês Livre. Já voltamos. Então, de volta com André Akiba Lévy, ele que é um ex-combatente, fuzileiro naval voluntário no Exército Francês Livre. Você estava começando a me contar a tua vida no Brasil. Você chegou no primeiro momento, você não falava nada de português e a vida era monótona. Não, a minha vida aqui foi muito difícil no início, porque não falava o português. Então eu ficava ouvindo rádio, novelas, para ver se... Conseguia entender alguma coisa? Para ver se eu conseguia captar algumas palavras e perguntando o que era, o que não era, não é? Para poder me familiarizar com o português. Não é? Depois eu consegui um emprego no Rio de Janeiro, porque eu sou especialista em balanças. A balança parece que é simples, mas é muito complicado. Balanças? As balanças. Balança de que tipo de peso? Qualquer tipo. Para pessoas, para coisas, para animais? Exatamente. São coisas, na época era muito complicado e muito difícil de arranjar profissional para isso. E eu entrei Você está falando da regulagem das balanças? Regular e fabricar também, e consertar. Consertar também. E eu trabalhei na Mendesá durante uma semana. Recebi o pagamento. Aí quando voltei para casa, o marido da minha tia falou, então, ganhou? Você trabalhou? Quanto que você ganhou? Aí eu mostrei para ele quanto que ganhei, não é? Ele falou, não serve, é muito pouco. Não vai mais aí, não. Aí eu fui no consulado, não é? Falar da dificuldade de arranjar um emprego. Então eles botaram no consulado um aviso. E meu primo não entendia nada, mas eu falei, botar 2 técnicos aí que eu vou ajudar ele. Botou um aviso num quadro, 2 técnicos, recém-chegados da França, idade, estão oferecendo seu serviço, técnica mecânica. Aí teve um candidato que apareceu, Antônio Leal, engenheiro de dente, que tinha a fábrica de vagões engenheiro de dente, que estava fechada naquela época. Ele alugou uma parte para montar a sua indústria. Então eu fui lá trabalhar com meu primo. A gente formou. Eu ajudava ele, não é? O teu primo também era formado em mecânica, não? Eu não entendia nada. Nada. Mas eu queria ajudar ele. Você que ajudava ele? Ajudar ela, tá. Eu me dava bem, né? Estava bem. Eu não me lembro que no tempo que o salário mínimo era R$60, eu ganhava 400 e pouco, 7,50 da hora. Bom, eu sei que eu estava bem. Mas um dia, porque eu pegava o bonde e o trem, para ir até o Engenho de Dentro. Eu morava no Lago do Machado. Você morava em Laranjeiras? Lago do Machado. Lago do Machado. No Lago mesmo, edifício Rosa. Aí atrasou a condução, cheguei tarde. Aí o rapaz falou, era 7h15, 7h20, e falou, não, só pode entrar 8 horas. Eu, tá bom, esperei 8 horas. Perdeu uma hora de trabalho? Não. Na semana, quando eu fui me pagar, faltava 1 hora e o domingo renumerado. Que era 8 horas, era 9 horas. Aí eu falei, por que você corta, são 9 horas? O patrão, aí eu falei, bom, então eu não trabalho mais aqui. Pedi as contas. Aí o patrão falou, não, é a lei, que perde o domingo renumerado, e assim no Brasil. Ele falou, tá bom, essa é a lei de vocês, agora a minha lei não... A sua lei era outra, né? É outra. E saí. E não demorei muito para achar muito trabalho, não. Não é como hoje. Hoje está difícil. Hoje tem 25%. É porque minha profissão, eu fazia ferramentas, não é? E essa é uma profissão que era difícil. Pouca gente conhece. Pouca gente. Até hoje pouca gente conhece. Hoje tem máquinas, não é? Tem CNC, não é? A CNC... Mas um bom profissional,
Inclusive para criar máquinas é difícil. Não, é natural. É natural que para você botar uma CNC para funcionar, você tem que preparar as peças. A não ser que você tivesse mais uma CNC para preparar, que fica muito caro. Não é? Bom, aí você começou a trabalhar, e aí? Comecei a trabalhar e lá eu me di bem. Saí de lá, aí peguei uma empresa francesa, iluminação técnica e climatização. Eu trabalhei lá uns tempos, tá? E depois eu recebi uma oferta numa fábrica de televisão, que era da família Pereira Nunes, e então eu fui trabalhar na fábrica de televisão. A gente praticamente recebia o kit dos Estados Unidos e montava. Mas a intenção dos donos era comprar os componentes no Brasil. Aí o responsável para comprar os componentes era eu. Era tão difícil, não se conseguia componente. Eu passei noites numa oficina no Rio, não me lembro o nome, para fazer os conectores. Tá bom. Depois que as ferramentas ficaram prontas, para botar a válvula, porque era a televisão a válvula. Quando você botava o conector, o material, o latão que você encontrava era mole, não fazia contato. Com o transporte, chegava a televisão nova no cliente, não funcionava. Aí tinha que ir lá o médico, o técnico para consertar. Então eu vi que realmente havia necessidade de material no Brasil. Então resolvi montar uma pequena empresa. Eu montei uma empresa. Montei uma empresa nominal, a Alivi. Estava indo bem. Eu comecei a ter bons clientes. Eu vi que estava muito pequena, aí eu resolvi fazer uma limitada. Aí montei uma limitada. Com 4, eu apanhei 3 sócios. Apanhei 3 sócios. E estava indo muito bem. Eu estava aumentando os clientes. Aí comprei uma empresa, a Cosmoção, para fazer produto, que eu não tinha produto, eu só fazia terceirização. Aí comecei a fabricar Nobrec, estabilizador de voltagem, não é? E a fábrica foi indo até o ponto de eu montar de fazer uma sociedade anônima. Nos anos 1972, 73, compramos uma área muito grande lá em Del Castilho, 10 mil metros quadrados, e fizemos um sócio que eu arranjei, fizemos uma sociedade. Cheguei a ter quase 400 operários. Mas, infelizmente, a gente trabalhou para a Xerox, fazia todas as peças da Xerox. A Xerox deu problema de crise de petróleo, que ela fechou todas as operações no Brasil. Aí tive que mudar, entrei para a comunicação fazendo telefone, no telefone, mas equipamentos telefônicos. Eu acho que a gente tinha talvez os melhores equipamentos. A gente importava equipamento para a Nigéria, Panamá. Moral da história. O telefone fixo morreu. Agora ninguém tem mais telefone fixo. Só celular. Eu acho o seguinte, muitos técnicos vêm aqui e vão para outros países, principalmente nos Estados Unidos. Parece que para eles as possibilidades são maiores. Mas eu acho que aqui não teve dificuldade em nada. Eu fui operário, fui patrão, eu tive minhas empresas, eu tive minha vida boa. Então, vou me queixar de quê? Eu acho que foi uma boa opção. E quem faz a opção não é o país, é o homem. É a pessoa que faz a opção. É a pessoa que escolhe. Não é o país que oferece. O país não tem nada para dar para ninguém. Você vê muita diferença entre o povo que você tem hoje, o povo brasileiro, em relação ao povo que você conheceu na África, no teu país onde você nasceu e também na Europa? Ou para você povo é povo? É tudo igual? Na Europa, na África, por exemplo,
eu não conheci ninguém assim ambicioso de querer fazer de uma coisa. Acho que todo mundo se preocupa mais com o país do que com a própria pessoa. Eu acho. Não tenho certeza. Mas eu tenho certeza que lá na Europa, na África, o pessoal se preocupa mais com o país do que com a pessoa. Não quer nada do governo. Não quer nada. Aqui parece que o pessoal quer muito do governo. Parece. Aqui é o contrário, o governo não quer nada com o povo. Aqui é o contrário de lá. Lá o povo não quer nada do governo. Aqui o governo não quer nada com o povo. Talvez. É mais ou menos assim. Talvez. Eu posso falar. Você não gosta de falar do Brasil porque você é francês, você não se naturalizou brasileiro. Mas eu posso falar tudo que eu quiser. Você também pode. É só você querer falar. Não, eu sei que a gente tem liberdade da palavra, não é? Não há censura da palavra. Eu sei que não há. Mas é uma questão de ética, não é? Eu acho que não há necessidade também de querer esbanjar. Olha só, uma pessoa que vive 91 anos e que passou por tudo isso que você passou, gostaria de dizer alguma coisa para alguém mais jovem que está começando a vida agora? É só você olhar aqui para dentro dessa câmera e falar com essa gente que está te ouvindo. Eu acho que falta muita coisa para jovens daqui. A começar pelo ensino médio. O primeiro ensino. Falta. Ensino primário. Mas essas 2 horas de escolaridade, 5 vezes por semana, não vai resolver o problema. Não vai resolver mesmo. Tem que mudar. A educação, o ensino tem que mudar no Brasil. A única maneira de o Brasil de evoluir mais um pouco. Embora o país é um país rico, não é? Dá a impressão de não precisar de nada. Mas o povo precisa. O Brasil é igual a seleção brasileira de futebol. Entra em campo achando que vai ganhar a qualquer momento. E não é bem assim. Não. Sem transpiração, sem treino, sem esforço, não vai para lugar nenhum. Não chega lá, não vai em lugar nenhum. Então qual é a mensagem que você quer deixar para o brasileiro médio? Eu acho que o brasileiro deveria de participar mais dos problemas do Brasil. Não deixar o barco correr. Participar. Não, sem quebrar nada. Não precisa sair na rua querendo inflamar ônibus. Isso não é necessário, ao contrário, isso é nocivo. Mas eu acho que tem que participar. Tem que sair na rua e tem que reclamar. Tem que pedir o que vocês têm direito de ter. Muito bem, eu quero te dizer que infelizmente nós chegamos ao final da nossa conversa de hoje. Eu vou te convidar aqui outras vezes para você vir participar do nosso programa de rádio. Se eu tiver... Vai, tá, não tem, você ainda vai viver mais de 120 anos. Se eu tiver na mesma disposição, eu garanto que eu venho. Muito obrigado pela tua presença aqui entre nós. De nada, filho. Eu agradeço muito por me ter convidado para participar desse programa. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também em todos os dias que você já se acostumou a assistir às nossas repetições. Nos vemos lá.